A paz do Senhor, Deus Altíssimo, a amada Igreja Apostólica Filadélfia e a todos que estiverem assistindo, a essa gravação. Que a paz do Senhor esteja com todos, adentre em vossos lares e permaneça em vossos corações. Louvado seja o nome do Deus Altíssimo. Louvado seja o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. Convido a amada igreja a estar abrindo suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Uma palavra muito importante, para cada um de nós e para aqueles que o Senhor vai encontrar, ou seja, vai salvar, vai levantar vasos como você e eu e outros que serão levantados pelo Espírito Santo de Deus para buscar almas para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a missão que Ele nos deixou, amém? A palavra, então, em Efésios capítulo 2, fala sobre a salvação. A salvação é pela graça, ou seja, pelo favor de Deus para conosco. Nós não tínhamos direito a nada, mas o Senhor olhou para nós, como já preguei várias vezes na igreja, nós éramos inimigos de Deus, rebeldes, vivíamos na ira, vivíamos como escravo de Satanás, mas Ele fez uma nova aliança, Ele nos reconciliou com Ele através, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio até esta terra na forma de homem, sem deixar de ser Deus, e nos trouxe a libertação, Ele quebrou as nossas cadeias e nos libertou e levou-nos à sua presença. E diz assim a palavra então em Efésios capítulo 2. A salvação, o título, a salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo. E aqui a minha Bíblia abre um parênteses: pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, aleluia. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Glórias a Deus. Então, aquela ideia de que eu sou bonzinho, eu mereço ser salvo, eu faço boas obras, eu não faço mal para ninguém,
Mas sem Jesus Cristo não existe salvação. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você não se reconciliou em Cristo Jesus, você pode ser bom, você pode fazer obras, sair distribuindo aí riquezas, cestas básicas, enfim, mas a obra não te leva ao reino de Deus. O que te leva ao reino de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Foi a graça imerecedora que caiu sobre nós. Deus olhou e viu que era necessário dar uma outra chance a um povo que já se havia perdido desde os tempos de Adão e Eva, quando entrou o pecado pela desobediência da palavra de Deus. Então, quando você é chamado à presença de Deus, não é porque você é bom, não é porque você é branco, é porque você seja negro, porque você seja rico, ou porque você seja pobre, ou porque você tem uma excelente saúde, ou você é muito doente. Você é chamado à presença de Deus porque Deus escolheu você, Deus escolheu a mim. Ele nos tem, aleluia, glórias a Deus, nas mãos dele e entregou-nos ao seu Filho. E como a palavra diz, né, pela própria boca do Senhor Jesus, aquele que tu me entregaste, né, daqueles que tu me entregaste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, se referindo a Judas Iscariote. Então, nós fomos chamados por Deus. Deus, por intermédio do Espírito Santo, nos fez um chamado irresistível. É impossível resistir ao chamado do Espírito Santo. Aquele que tem inclinação para Deus, aquele que tem a inclinação para se reconciliar. Porque muitos, infelizmente, amados, é uma verdade, muitos rejeitarão ao chamado do Senhor. O Senhor está oferecendo a vida eterna, está oferecendo todo o perdão na íntegra, sem deixar nenhuma coisa para trás, mas muitos ainda estão rejeitando e vão rejeitar. Mas falemos daqueles que aceitaram, né, como você e eu, e merecidamente, quando o Espírito Santo de Deus nos chamou, e não foi antes e nem depois, foi no momento certo, onde Deus, né, usou o Espírito Santo para nos tocar e nos chamou à presença dele. Nós fomos escolhidos e, seguindo este caminho, né, obedecendo a palavra do Senhor, ninguém poderá tirar a nossa salvação. A nossa salvação é um dom gratuito dado por Deus. Aquele que crê em Jesus está salvo. Aquele que crê e for batizado está salvo. E nós fomos um povo eleito, não por homens, não por anjos, mas pelo Deus Altíssimo, que usou o seu Filho aqui como cordeiro que tira o pecado do mundo. Então nós fomos escolhidos. Nós temos sempre que lembrar, não como para passarmos mal, para termos mágoa. Nós inclusive pregamos, né, sobre perdoar, falando em Miqueias 7 que o Senhor Jesus jogou os nossos pecados nas profundezas do mar. Mas lembrarmos sim de quem nós éramos, não para ficarmos tristes, mas lembrarmos que nós não tínhamos direito a nada e o Senhor olhou para nós em nosso interior e viu os nossos corações que tinha conserto pela graça e misericórdia dele. Então nós éramos rebeldes, nós éramos irados contra o Senhor, nós profanávamos o seu nome e nós não podíamos ouvir um nome chamado Jesus. Sempre quando se fala em Deus, todo mundo aceita com facilidade, mas quando nós falamos o nome do Filho do Rei, que também é Rei, as pessoas nos olham de forma diferente, a não ser aquelas que já se entregaram a Jesus Cristo. Então não é as obras, você pode se matar aí de fazer a obra se você não estiver nas mãos de Jesus Cristo, se você não aceitar esse convite especial do Espírito Santo, você irá fazer obras, mas estará condenado
ao fogo eterno. Amém? Então nós, e às vezes nessas pregações, as pessoas entendem que por estar salvo não há necessidade de fazer a obra, não há necessidade de visitar um irmão, não há necessidade de ajudar o irmão ou aquele que ainda não está convertido, espiritualmente falando, levando a palavra de Deus, materialmente falando, levando alimentos ou até recursos financeiros num momento difícil. Acha que porque está salvo não precisa fazer nada disso, uma vez que salvo para sempre. Mas aí, como muito bem lembrou, e eu sempre digo isso para a igreja e para ela pessoalmente, para a nossa querida e amada pastora Conceição, ela disse que é impossível, e eu creio, porque vem da palavra de Deus, é impossível aquele que se converteu não ter vontade de levar essa libertação que chegou para si, levar para os outros. Você falar daquilo que você recebeu de Deus, aquele dom gratuito, imerecido, que te tirou, da sepultura, que te tirou do lamaçal em que você se encontrava, que te tirou da condenação eterna. É impossível você não querer fazer o ide e pregar o evangelho a toda criatura. Nós sentimos esse desejo conosco em nosso interior. Podemos até não fazer da forma que agrada a Deus, colocamos barreiras e obstáculos, enfim, mas nós, no nosso coração, que já ali habita o Espírito Santo de Deus, nos induz a querer levar a palavra de Deus, nos induz a chorar quando o irmão está chorando e nos alegrar quando o irmão está alegre, a nos levantar, seja ajudando o irmão com uma palavra de Deus, de conforto e refrigério, como também um alimento que ele esteja necessitando, um conselho, um recurso em dinheiro. Enfim, o Senhor Deus toca, o Espírito Santo de Deus toca em nosso espírito, para que nós sintamos essa vontade de ajudar. E graças a Deus, a igreja, de um modo geral, ela tem sentido essa vontade. Então, aquele que diz que uma vez que está salvo, não há que se preocupar em fazer a obra do Senhor, ele tem que fazer uma avaliação de si mesmo, porque provavelmente a salvação não chegou para ele. Se eu não sinto vontade de levar a palavra, se eu não sinto vontade de ajudar os meus irmãos, se eu não sinto a vontade de levar uma palavra para aquele que ainda não conhece quem é Deus e quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, então eu creio que ainda não fui tocado pelo Espírito Santo, ainda não tive esse chamado irresistível. E a palavra diz, estando nós mortos, na nossa situação diante de Deus, mortos em nossas ofensas, ofendendo a quem? Se você ofende ao próximo, você está ofendendo a Deus. Então era nós, como eu disse no começo desta palavra, nós ofendíamos a Deus e Ele nos chamou. Estávamos sujeitos à escravidão, conhecendo a filosofia deste mundo, que todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus, ou para o ateu, que não existe céu nem inferno, e portanto não existe nem Deus nem o diabo. O inimigo usa dessas artimanhas para enganar a todos, Mas nós, como as escamas de Paulo caíram, as nossas também caíram em nome de Jesus, pela graça e misericórdia desse Deus maravilhoso. Paulo, a primeira escama que cai dele é a escama da cegueira espiritual, porque ele já no leito, cego após a queda, a caminho de Damasco, ele já começa a ter revelações. O próprio Jesus começou a conversar com ele ali, naquela queda,
Então a primeira escama, glórias a Deus, foi a espiritual, caiu, e Paulo recebeu a presença do Espírito Santo e está com a presença de Deus pelos séculos dos séculos, está na glória. E ali, quando Ananias chega para orar, né? Imagine o medo de Ananias chegar para orar por Paulo, perseguidor dos cristãos, mas Jesus fala que esse vaso seria de grande valor para Deus, se referindo a Paulo. Então ele ora e Paulo volta a enxergar, né? Ter a visão física. Mas o milagre ali com Paulo foi a libertação, a visão espiritual que Deus providenciou na vida de Paulo, e depois a cura da visão carnal, né? Da visão física. No versículo 8, só para a gente reforçar, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se você diz que escolheu servir a Deus, é meio equivocado. Quem te escolheu foi Deus. Não fosse vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós. Deus apontou para você, aleluia, apontou para mim, aleluia, apontou para a sua casa, aleluia, glórias a Deus, e disse: essa família está nas minhas mãos, essa pessoa está nas minhas mãos, esses filhos, esses irmãos vão trabalhar para a obra do meu reino, aleluia. É um dom dado por Deus, não vem de nós. Se dependesse de nós para nos achegarmos a Deus, nunca nos achegaríamos, porque estávamos com cadeias, estávamos cegos. E aqui, para terminar, a palavra diz, no versículo 9, não vem das obras, né? A salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Imagine você ganhando um salário mínimo e um milionário fazendo essas obras caridosas, entregando, vamos pegar em cesta básica, quantas 1000 unidades esse milionário poderia comprar, e você daria com muito sacrifício uma cesta básica, né? Então, se fosse assim, obviamente você iria para o inferno e esse milionário para o céu, porque ele tinha muito maior poder aquisitivo e conseguiria expandir a obra caridosa, não a obra da libertação, o ir de pregar o evangelho. Deus é justíssimo. Então, para ele não importa se é rico ou pobre, né, magro, gordo, preto ou branco, não importa. O que ele está olhando é o conserto que será feito no coração de cada um de nós. Então, somos salvos pela graça imerecida de Deus e não pelas obras, mas as obras são necessárias, porque tem muita gente necessitada da palavra de Deus, como nós estávamos necessitados e ainda necessitamos diariamente nos alimentar, né, de louvores e da palavra de Deus. Amém? Então, essa é a palavra que eu deixo à igreja. Vocês, como eu, como muitos que já partiram, e não é partiram desta para melhor. Quem partiu desta para melhor não é quem morreu, é quem está vivo ao ser escolhido por Jesus Cristo. Você já passou desta para melhor, eu já passei desta para melhor, porque nós estamos desde já na presença do Senhor Deus. Deus já fala, não é depois que morremos que vamos estar nas regiões celestiais, nós estamos desde já. Então quem está em Cristo já passou desta para melhor. E quem morreu está melhor ainda, livre desses problemas que nós temos aqui no mundo, livre de dores, né, de doenças, de velhice e da morte. Então, partimos desta para melhor em vida, com a presença daquele que tem a vida eterna. Você está salvo pela graça e não pelas obras. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Deus. Eu agradeço a oportunidade à igreja em nome de Jesus.